Olá pessoal, eu sou o Gilmar da Upgrade Soluções, representante da SCI Sistemas Contábeis para a região sul do estado de Santa Catarina. Eu quero mostrar no vídeo de hoje algumas ferramentas em que tem sido de grande valia nesse momento, nesse processo de home office, de atendimento ao cliente através de home office, e também na implementação da chamada contabilidade digital. Essa ferramenta que vamos mostrar hoje é o SCI Report, onde através de um clique podemos publicar relatórios, seja da folha de pagamento, seja da escrita fiscal, seja da contabilidade, qualquer relatório desses sistemas, com um clique eu posso encaminhar diretamente para um ambiente web, para o cliente, onde ele pode acessar através de um desktop, de um tablet, de um smartphone, enfim, ele tendo acesso a esse ambiente web ou através do aplicativo app da SCI, ele pode consultar isso no smartphone ou no aparelho celular dele. Isso também serve para o próprio colaborador da empresa, né? Ele pode receber, por exemplo, a folha de pagamento dele diretamente no smartphone, sem a necessidade de estar solicitando esse recibo de salário diretamente para a contabilidade, e a comodidade ele tem de receber já diretamente no próprio celular dele. Como que funciona então essa ferramenta? Lá na folha de pagamento, então, eu tendo o processo, feito o processo normal de cálculo de folha ou qualquer relatório, acessando o menu Relatórios, vamos colocar, por exemplo, o recibo de salário, recibo mensal. Vou fazer um exemplo aqui da empresa número 1 e eu quero publicar todos os recibos de salário do mês 4 de 2020 para que seja acessado lá no ambiente web. Então, selecionando os parâmetros ou a empresa que eu quero, simplesmente dando um clique em enviar relatório para o SCI Report, o sistema processa as informações e encaminha diretamente lá para o ambiente. Ele também solicita se, além do ambiente lá da web, se eu quiser enviar diretamente para o e-mail do cliente, eu também nesse momento posso enviar. Nesse caso, vamos só publicar lá no ambiente web, então eu não quero enviar o relatório para o e-mail dele. E o relatório é publicado lá no ambiente web. De que maneira então que podemos consultar isso? Lá acessando o ambiente web, então, na parte de acesso da contabilidade do escritório contábil, ele acessando o SCI Report, ele pode ter um controle desses relatórios que são enviados. Por exemplo, se eu for lá em consultas de relatórios, eu quero os relatórios publicados, eu venho consultar os relatórios em que foram publicados diretamente lá do software da SCI. Vou selecionar então a mesma empresa que a gente tinha acessado na folha, o departamento pessoal, e vou colocar aqui que seja do mês 4 de 2020 para facilitar a nossa visualização. Ele vai processar os relatórios que foram publicados então, e se verificarmos aqui, hoje no dia 15 do 4 às 15h52, foi publicado na verdade dois recibos de salários. O recibo mensal do mês 4 de 2020, ele ainda não foi visualizado pelo cliente, né? Então, a partir do momento em que ele visualizar esse relatório lá no ambiente web dele, no tablet ou no celular, isso retorna a mensagem aqui, trazendo a data e a hora em que quem visualizou esse relatório. Isso serve de controle para a empresa saber, para o escritório contábil saber se realmente foi visualizado, foi entregue o relatório, para não haver aquela chamada, não recebi o relatório. Mais seguro do que um e-mail, não precisa estar imprimindo, ele retirando isso no próprio escritório, né? Bom, aqui a visualização do escritório. A parte do cliente, então, ele também tem o mesmo ambiente web, tem o login e a senha dele, ele vai acessar lá o ambiente e vai consultar os relatórios que foram publicados. Aqui ele já me trouxe na própria tela de entrada, já me traz, ó, que foi publicado às 15h52, o recibo mensal. Aqui pela legenda verifica-se aqui que o relatório ainda não foi visualizado, não houve o retorno como visualizado do relatório. Então, no momento que o cliente clicar em a opção visualizar, ele tem acesso ao PDF dos recibos de salários, onde ele pode imprimir, pode reencaminhar, fazer download ou reencaminhar via e-mail para o funcionário, enfim, fazer o destino que ele precisa.
Nesse momento, então, após ele visualizar esse relatório, vamos selecionar aqui novamente, vamos visualizar os dois relatórios que foram publicados. Isso retorna lá para o próprio escritório contábil, em que esse relatório ele passou a ser visualizado, foi entregue para o cliente lá. Então não tem como o cliente dizer que ele não recebeu o e-mail. Está aqui 15 do 4 de 2020, às 15h54, a empresa lá visualizou o relatório e o relatório foi entregue de maneira rápida, segura e eficaz. Esse processo pode ser feito com qualquer relatório lá como diz, pode ser um recibo de férias, pode ser uma rescisão, pode ser qualquer tipo de relatório que eu possa fazer essa publicação aqui no ambiente web. Uma outra situação interessante também que diz respeito aos impostos. Por exemplo, se eu consultar o escritório aqui no caso, ele publica o relatório lá diretamente do sistema da Folha e o cliente também ele pode visualizar diretamente no relatório aqui uma GPS, por exemplo. Aqui tem um exemplo de dois relatórios que já foram publicados anteriormente. Aqui ele está com uma legenda de que já foi visualizado, ele já retornou lá para o escritório contábil como o protocolo dizendo que foi visualizado esse relatório. E notem que aqui eu tenho um vencimento em 20/4 e eu tenho um 20/3. As duas guias aqui estão sem informação de pagamento aqui, ó. Digamos que o cliente lá, essa guia do mês 2 de 2020, ele queira pagar em atraso. Então ele não precisa estar solicitando novamente essa guia para o escritório contábil, que tem que estar calculando o juro e a multa, está publicando o relatório novamente, enfim. Ele mesmo, o próprio cliente, pode vir aqui em gerar segunda via, informar a data de pagamento, por exemplo. Vamos supor que ele vai pagar hoje mesmo. Ele vai emitir a guia novamente com juro e multa. Simplesmente vai imprimir e vai pagar a guia. Sem precisar estar solicitando novamente o escritório contábil, sem o escritório estar disponibilizando essa nova prestação de serviço para ele. E ele pagando a guia, ele pode ainda informar o pagamento da guia. Essa informação de pagamento ele retorna lá para o controle do escritório contábil e também depois ele vai ser feito o tratamento da baixa dessa guia lá no controle de tarefas e posteriormente no controle da contabilidade, fazendo a baixa do pagamento da guia. Esse foi aqui então uma explicação breve, uma demonstração breve de como funciona o SCI Report. Esse processo a gente fez um processo manual, mas também pode ser feito um processo através de programação, através da robotização, através do robô chip. A gente pode programar esse cálculo da folha, esse envio desses relatórios e a publicação lá direto no ambiente web. Tá? Mas isso a gente mostra num outro vídeo para não ficar muito longo aí. Até o próximo vídeo então.